Simbora falar de saúde? Setembro é mês de alerta para vários temas importantes e um deles é o Alzheimer. É o Setembro Lilás. Segundo a OMS, estima-se que mais de 35 milhões de pessoas no mundo têm a doença. E também, de acordo com a OMS, Alzheimer é a causa mais conhecida, mais comum da demência, responsável por quase 70% dos casos em todo o mundo. Para nos ajudar a entender melhor o diagnóstico, tratamento, eu recebo aqui no estúdio o neurologista Rafael Gonçalves. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu ouvi também nessa pesquisa alguns dados que dizem que em 2030 a gente pode dobrar. A incidência é muito grande, né? A gente não para pensar nisso. Geralmente é quando acontece um caso na família, mas é muita gente. Isso, é como você falou. A gente tem hoje, atualmente, no mundo, cerca de 30 milhões de pessoas convivendo com a doença de Alzheimer. E a previsão é que em 2050 esse número chega a 150 milhões de pessoas no mundo com a demência de Alzheimer. Se a gente parar para pensar nesses números, é importante que a sociedade como um todo comece a se preparar para lidar com isso com mais frequência. Eu não acho que hoje avançou, obviamente, mas a gente está preparado hoje para lidar com Alzheimer? Sim, a gente precisa informar a população. Então esse é o grande objetivo dessa campanha do Setembro Lilás, porque existe muita desinformação sobre o tema e isso gera notícias falsas e prejudica o cuidado. A Ana Marli está dizendo assim: bom dia, Bruno, doença terrível é o Alzheimer. Tenho fé que cada dia mais os tratamentos evoluam. A gente melhorou nesses últimos tempos? Os tratamentos evoluíram de fato, doutor? Bom, nós temos tratamentos para a doença de Alzheimer, mas se a expectativa é reversão do quadro, isso ainda não é possível. A gente consegue melhorar a qualidade de vida tanto do paciente com Alzheimer quanto dos cuidadores, que também existe uma carga muito grande sobre os cuidadores. Então precisamos pensar nos dois. Perdão, doutor. O Jefferson Carlos fala sobre prevenção. Existe alguma forma de prevenir ou conduta de vida, em geral, reduz qualquer tipo de problema? Como é que isso funciona? Sim, existem várias formas de se prevenir o Alzheimer. Então, a gente sabe que o principal fator de risco do Alzheimer é a idade. Pessoas acima de 65 anos têm uma chance bem maior de desenvolver a doença. Mas com relação à idade, a gente não pode fazer nenhuma prevenção. A gente pode, então, prevenir os fatores de risco, como fatores cardiovasculares, como obesidade, tabagismo, atividade física. Além disso, podemos também prevenir tendo uma vida social ativa, aprender novas habilidades, como um idioma novo, conhecer pessoas novas, manter uma rotina ativa, manter-se ativo no trabalho na medida do possível. Então, esse tipo de atitude previne a doença de Alzheimer comprovadamente. Na verdade, isso melhora a qualidade de vida em geral, né? Previne de tudo. Sim, claro. E cuide da saúde mental, que também é uma forma de prevenir o Alzheimer. A Juliana pergunta: antigamente muitas pessoas falavam, fulano de tal está esclerosado. É a mesma coisa? É diferente? Mudou a nomenclatura? Como é que funciona essa relação? Na verdade, a linguagem popular, a gente tem vários termos aí, alguns até pejorativos, então a gente prefere informar a população. Justamente esse é mais um motivo da nossa campanha do Setembro Lilás, para conscientizar sobre a doença. Então, falar, às vezes, termos como esclerosado, demente, às vezes pode... o ideal é a gente falar pelo nome realmente que a doença tem. A Lúcia de Fátima: Bruno, gostaria de saber se o Alzheimer é hereditário. Tem um fator hereditário aí, doutor? Existe uma parcela de culpa genética ao desenvolver a doença, mas a gente fala que o Alzheimer hereditário é uma minoria. Cerca de 5% dos pacientes com doença de Alzheimer teve isso aí por conta de hereditariedade. A perda de memória é um indicativo? E se é um indicativo, qual é o ponto que a gente deve começar a ficar mais atento? Existe aquele limite que é normal e o limite que deixa de ser? Sim, então a perda de memória é um sintoma central, digamos assim, da demência de Alzheimer, mas nem toda perda de memória significa que aquela pessoa com déficit de memória está desenvolvendo a doença. Então existem outros sintomas e o tipo de perda de memória também é diferente. A pessoa que tem perda de memória por exemplo, esquece às vezes o nome de alguma pessoa próxima ou esquece o que ia fazer. Então esse tipo de esquecimento corriqueiro do dia a dia, existem algumas pistas que a gente pode acender um alerta aí caso tenha. Por exemplo, a pessoa não consegue fazer o caminho inverso do pensamento para saber o que é que eu estava, onde que eu guardei tal objeto, qual foi a última vez que eu usei aquele objeto. Então, a pessoa que não tem Alzheimer consegue geralmente sair daquela situação de uma forma com pistas para lembrar o nome de alguma pessoa, algum objeto. Então, existem formas de diferenciar um esquecimento, digamos, esperado para a idade ou relacionado a outra condição do esquecimento causado pela demência de Alzheimer. Quem está com a doença
Existe alguma forma de estimular, prevenir o avanço? A gente sabe que é impossível interromper, mas é possível retardar? Que tipo de técnica, que tipo de auxílio pode ser usado nesse momento? Sim, além das medidas de prevenção que eu já falei, que também se aplicam a pessoas que já têm a doença, a gente tem também algumas medicações que conseguem desacelerar a doença, frear a progressão, que o Alzheimer é uma doença progressiva, uma doença neurodegenerativa. Então, a gente consegue, com as medicações, frear esse progredir da doença e dar mais qualidade de vida aos pacientes e cuidadores. Tem muita gente que fala sobre umas dinâmicas, faz palavra cruzada, joga xadrez, atividades que estimulam de alguma forma. Isso também ajuda ou é mito? Sim, ajuda bastante, mas o importante é sempre lembrar que a gente tem que adaptar essas atividades, por exemplo, palavra cruzada ou aprender um idioma novo, ao nível cultural daquele paciente. A gente não pode, por exemplo, pegar um paciente que tem um nível cultural baixo, uma escolaridade baixa e querer que ele faça palavra cruzada porque ele não vai conseguir. Então, isso vai frustrar ainda mais o paciente. A gente precisa adequar cada atividade para cada paciente. Uma pessoa, por exemplo, que nunca investiu em idiomas a vida inteira, você querer que nesse momento ela curta aquilo, que aquilo acabe ajudando, pode trocar os pés pelas mãos, né? Exatamente. Pode gerar uma frustração grande tanto no paciente quanto nos familiares e causar mais conflitos ainda. O senhor tocou num ponto interessante que são os familiares, os parentes. A família muitas vezes sofre, me permitam dizer sofre entre aspas, junto com o paciente naquele momento. Muitos perdem até paciência, enfim. Como deve ser a conduta nesse momento? Isso é importantíssimo, né? As pessoas que estão dando um apoio. Isso, o nosso trabalho no consultório é tratar tanto o paciente com Alzheimer quanto orientar muito os cuidadores. Por exemplo, a gente consegue orientar coisas do tipo como falar com aquele paciente com Alzheimer, usar um tom de voz mais sereno, mais tranquilo, mais gentil, chamar o paciente pelo nome, dar tempo para o paciente responder, que ele precisa de um pouco mais de tempo, ter paciência, evitar interromper aquele paciente nas suas respostas, usar frases curtas que são mais fáceis de compreensão. Então, todos esses cuidados e vários outros a gente orienta para melhorar aquela interação com o paciente com Alzheimer e diminuir os conflitos em casa, que é muito frequente. Doutor, muito bacana o nosso bate-papo. Obrigado demais pela sua presença. Obrigado você, aqui. Bruno. Ficaria fazendo perguntas aqui, mas acabou o nosso tempo. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima, igualmente. Gente, vamos seguir falando sobre